Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Motivo de alegria, né, irmãos? Estarmos na casa do Senhor. Como Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há lugar melhor, né, irmãos? Como já foi dito aqui, é melhor um dia na casa de Deus do que 1000 dias por aí afora, pelo esse mundão, né? Deus é maravilhoso. Culto de ensino, né, irmãos? Chegou a hora maravilhosa, que é a hora da palavra de Deus. Quando o pastor falou para mim que eu ia ministrar na quarta-feira no culto de ensino, né, irmãos? Já veio aquele temor do Senhor. Bênção de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Ageu. Aleluias. E o Senhor deu um livramento, né, pastor, do carro cair, da árvore cair em cima do meu carro. Aí quando o pastor mostrou a foto lá do condomínio, muita água, né? A terra está toda encharcada, mas Deus vai guardando os dele, né? Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Quero estar lendo aqui no livro de Ageu, do versículo 1. Até o versículo 4, logo na próxima página eu vou estar lendo Ageu 2, do versículo 1 até o versículo 3. Glória a Deus. Todos acharam o livro de Ageu? Amém? Aqui na epígrafe diz assim, né? Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a reedificar o templo. Aleluias. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no princípio do dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas educadas, e esta casa há de ficar deserta? Aleluias. Capítulo 2, verso 1 diz assim: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Glória a Deus. Eu vou orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor, estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. A Tua palavra, Senhor, foi lida. Pai querido, Pai amado, que o Senhor dê um entendimento, que o Senhor prepare o nosso coração, que o Senhor venha ministrar, Senhor, usando a minha vida aos nossos corações da Tua igreja, Pai. Pai querido, Pai amado, toda perseguição, toda coisa contrária, Senhor, bata em retirada. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha, Senhor, como esta chuva que está caindo lá fora, Senhor, e molhe, Senhor, a nossa vida, molhe a nossa terra, e que ela produza, Senhor, em nós, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém, amém, graças a Deus. Passagem do livro de Ageu, uma palavra muito conhecida, né, irmãos? Como culto de ensino, eu temi
e eu perguntei ao Senhor: Senhor, e o Senhor me incomodou e foi difícil até de dormir, mas eu creio que o Senhor vai falar conosco aqui e vai nos ensinar essa noite, amém, irmãos? E vendo com a reforma do templo, né? E lembrando do tempo de Salomão, depois do reinado de Davi, queria construir o templo, mas ele não pôde porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Então ficou incumbido de Salomão a construir o templo do Senhor, uma casa para o Senhor. E foi construída, nós vemos em 2 Crônicas, a partir do capítulo 2 até o capítulo 5, nós vemos quão grande foi a construção: pias de ouro, altares, madeiras, todas as portas, as 7 portas, as 12 portas do templo, uma com bronze, outra com ouro, todas detalhadas em madeiras. Deus preparou muitos servos e pessoas que não tinham capacidade, Deus capacitou pessoas para fazer a casa do Senhor. E vimos que Salomão, né, no templo, ele ora, ele fala com o Senhor, e a glória do Senhor é tremenda naquele lugar. E a gente vê no ministério de Israel que era altos e baixos, né, irmãos? Israel levantava, Israel caía, Israel levantava, Israel caía, e era caída, e era um avivamento, e caía de novo, e um avivamento. E quando nós chegamos nessa parte de Ageu, que por Nabucodonosor, ele ter destruído a casa de Deus, colocado os muros abaixo, levado a arca, levado tudo que tinha na casa de Deus, e o povo de Israel, os que eram antigos, ficaram tristes, e Deus deu a incumbência a alguns dos seus profetas, a alguns dos seus reis, a construir o templo de novo. E quando eles começam a construção do templo, e algo aconteceu com o povo de Israel que estava construindo o templo, e veio a mornidão, veio uma sequidão sobre o povo, e essa obra, eles tinham começado, e por 10 anos, irmãos, pela cronologia, mais ou menos 10 anos, eles pararam de fazer a obra de Deus, pararam de levantar a casa do Senhor, aleluias. E eu trago aqui 3 lições, 3 pontos importantes, no capítulo 1, até onde que nós lemos, do capítulo 1, e lições para a nossa vida, e lições a qual o Deus zeloso, a qual nós servimos, falou com o povo dele, porque Deus, ele é zeloso, irmãos, ele gosta, ele cuida, e Deus, ele é um Deus que ele gosta de ser adorado, porque os olhos do Senhor procura, ele varre a terra procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o primeiro ponto que eu tiro é que quando pensamos nos nossos caminhos, o inimigo das nossas almas, ele nos isola da presença de Deus, aleluias, porque diz assim: é para vós, no verso 4, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas educadas, e está a casa a de ficar deserta. Olha o zelo de Deus, olha a preocupação de Deus. Deus já tinha observado, e o povo neste tempo de má zelo pela casa de Deus, eles estavam educando e preparando e se preocupando com a casa deles, de vez se preocupar e de edificar a casa de Deus. Olha que perigo, irmãos, que perigo que é, quando nós nos preocupamos com a nossa casa e esquecemos da casa de Deus. Entra a isca, pastor Jerry, a isca de Satanás contra a nossa vida, ele nos isola, e a artimanha do inimigo com estas vidas foi isolar cada um em sua própria casa, aleluias. E eu vejo o povo trabalhando, educando, subindo ao monte, pegando as melhores madeiras, os pinhos, os cedros, e edificando a sua própria casa. E eu vejo Deus
olhando para este povo, e um Deus zeloso que gosta de ser adorado na sua casa, e ele começa a trabalhar com este povo. Mas aqui nós vemos, e na primeira lição é que nós não podemos deixar de edificar a casa de Deus. Nós não podemos parar de estudar na casa do Senhor, porque é do altar que o Senhor, Ele ordena a sua bênção. Muitos desigrejados falam: não, eu vou adorar na minha casa, eu vou ficar na minha casa. É isolamento, isso não traz alegria ao Senhor, isso traz frieza para o espiritual, para a alma desta vida. É por isso, pastores, é por isso, evangelistas, é por isso, membros dessa igreja, que nós vemos crentes ultimamente entrando em depressão, se isolando dentro de casa, porque a obra do Senhor está sendo largada de lado e as pessoas estão esquecendo de vir à casa de Deus. É importante virmos à casa de Deus para a obra do Senhor, porque o Senhor vai aperfeiçoando. Você vem para a casa do Senhor, o Senhor te aperfeiçoa. Você vem duro, torto, e o Senhor endireita. Você vem doente e o Senhor sara. Você vem todo mazelado, mas o Senhor vai zelando por você, porque você tem que ser luz, você tem que ser primórdio do Senhor. Aleluias. É a primeira lição. Quando pensamos em nossos caminhos, irmãos, quando pensamos em nossa casa, quando pensamos em nosso caminho, o inimigo ele isola a nossa alma, ele isola o nosso ministério. Às vezes ele vem no seu ouvido e fala: para que igreja? Você está vendo como é que a igreja está? Olha lá o que está acontecendo com a sua igreja. Você viu como é que era a igreja e você vê como é que ela está agora? Olha só como é que é. Ele vem e ele sopra, irmãos. Eu lembro de Davi falando, né, para a própria alma dele, né, porque perturbas dentro de mim, porque destes ouvido, né, a voz dos que dizes: aonde está o teu Deus, irmãos? Na hora da luta, na hora da peleja, na hora que você mais precisa, irmãos, estar na igreja, quando você está isolado, é que o inimigo opera na sua vida. Na hora que você mais está dentro do teu quarto, que você não quer mais sair para lugar nenhum, não quer conversar com a esposa, não quer conversar com os filhos, não quer conversar com ninguém, é que o inimigo opera nas suas vidas. Mas hoje o Senhor veio nos trazer esta lição, para que nós venhamos a ser edificados e edifiquemos essas pessoas que estão isoladas do Senhor. Aleluias. Primeira lição. A segunda lição, né, que a gente vê aqui no versículo 11: e eu fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz. Aí tem uma vírgula, nessa vírgula que muitas vezes dói em nós: como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos deles. Porque quando nós não estamos no caminho do Senhor, quando nós estamos preocupados com a nossa casa, quando nós estamos preocupados só com o nosso trabalho, irmãos, e esquecemos de edificar a nossa vida espiritual na casa de Deus, na presença de Deus, aí vem, né, irmãos? E vem a consequência do isolamento. Qual é a consequência do isolamento, né, irmãos? Recebeis muito e nada tem, saquetel furado, entrou no bolso e saiu. Plantaste muito, colheste pouco. E essa, depois da vírgula, que vem a sequidão, irmãos, no homem, o homem seco, o animal seco. E você investe, e você vê no seu trabalho, e você não vê fruto do seu trabalho, você sai para a rua, e você não vê o fruto, irmãos, algo de errado está acontecendo, você está isolado, você precisa ir para a casa de Deus, você precisa vir para esta consequência, qual o inimigo lançou a tua vida, você precisa estar na presença e na casa de Deus, para que isso venha a ser quebrado, jogado fora de sua vida, aleluia, porque Deus é um Deus zeloso,
Ele gosta que nós o adoremos em espírito e em verdade na sua casa, para fazer uma grande obra. Glorifiquemos o teu nome, e que Ele seja glorificado em nossa vida, em nosso trabalho, em nosso andar, em nosso caminhar. Aleluia. As consequências do isolamento são essas, irmãos. Você não vai ter nada. Você pode trabalhar muito, mas você não vai ter nada. Essa é a consequência do isolamento. Para quem não quer estar na igreja, estar desigrejado, fala: não, eu posso. Maldito é o homem que confia no seu braço e diz: a minha mão, a minha força me deu tudo isso. Maldito, pobre, cego, nu, vai ter com o Senhor, porque é o Senhor que te veste, é o Senhor que te dá graça, é o Senhor que te enche do Espírito, é o Senhor que te dá força. Aleluia. Vem para casa do Senhor, aleluia, oh glória, oh maravilha. Consequências do isolamento. Evangelista Samuel, nós conhecemos pessoas, eu já passei por isso, eu acho que tem pessoas aqui que já passaram por isso, que estavam à bênção na mão do Senhor, lutando, e por algo pessoal na sua vida, que é você e Deus, é só você e Deus que você sabe, e você já viu vidas também passando pela mesma coisa. Uma hora você vê lá em cima igual Israel, no avivamento, e a outra hora você vê lá embaixo. Uma hora você vê lá em cima e outra hora você vê lá embaixo. Você já passou por isso. Foi o isolamento. Você entrou na isca, você olhou para o homem. Não podemos olhar para o homem, não podemos olhar para o pastor, não podemos olhar para o evangelista, não podemos olhar para o presbítero Ricardo, não podemos olhar para o Dudu, que é uma bênção. Nós temos que olhar para o Senhor. Por quê? Porque esta igreja, ela vai ser a igreja que vai tirar pessoas do isolamento espiritual. Esta igreja é uma igreja que o Senhor vai falar para você assim: abra a tua boca, porque eu te encherei. Esta igreja vai colocar discípulos no campo, esta igreja vai dar frutos assim para o Senhor. Aleluias. Conhecemos pessoas, irmão, que uma hora estava bem, outra hora está ruim, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, mas o Senhor fala: chega, chega, é hora de educarmos, é hora de levantarmos a casa de Deus. Aleluia. Porque é um perigo, irmãos, nós entrarmos na consequência do isolamento, nós entrarmos, irmãos, de vermos o fruto do nosso trabalho, quando a nossa mente só vai mais para fora do que para dentro da igreja. É perigoso nós entrarmos neste fruto do isolamento, na consequência do isolamento, porque tem fruto também, é fruto ruim, não é fruto bom, pastor Jerry, é fruto que você vai pegar e vai colocar no bolso e vai... porque o Senhor não vai deixar prosperar. Aleluia. Estou lembrando aqui do maná, caía, aí o crente vai lá e quer pegar logo um montão e encher o celeiro. Deus fala: não, vai pegar para hoje. Aí teve crente que pegou mais, quando viu, apodreceu tudo. Irmãos, obedeça a voz do Senhor, não tem jeito, irmão. Seja fiel no pouco, que no muito o Senhor vai te colocar. Aleluia. Por isso que eu falo, é melhor mesmo obedecer do que sacrificar. Aleluias. Consequências do isolamento. Aleluias. Olha só: olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando trouxestes para casa, a casa educada, a casa com o piso daquela madeira bonitona, né? Tem um monte de nome de madeira que eu não sei nem falar o nome, né? Mas aquele pinho bonito, aí lixado, invernizado, né? Trouxeste para casa, e este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Olha o assopro do Senhor aí, hein? É o Senhor, irmãos. O Senhor assopra. Aí o Senhor fala: por quê? Por quê? Aleluias. E disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. Aleluias. Às vezes nós vemos muito movimento, né, pastor? Mas a casa do Senhor está deserta, porque tem muita gente isolado, no castigo,
dentro da casa do Senhor, vivendo a consequência do isolamento, mesmo dentro da casa de Deus. Aleluias. Que glorificam a Deus da boca para fora, o coração vazio. Muitas das pessoas, que nem Jesus disse, sepulcro caiado. Muitas das pessoas duras, pensando nas coisas da vida. Senhor, o Senhor tem que me abençoar financeiramente, mas esquece de buscar a alma, esquece de buscar o Espírito, esquece de buscar esse Deus maravilhoso, esquece de buscar o Deus que é dono do ouro e da prata. Se Ele quiser dar, Ele dá. Se Ele quiser prosperar, Ele vai prosperar ou não, mas a nossa casa no céu, daqui nós não vamos levar nada, vai ficar tudo aqui nesta terra, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias. Terceira lição, irmãos, versículo 12, vou ler o versículo 12 assim: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo do Senhor. Aleluias. E a terceira lição é essa, que temos que ouvir a palavra e temer diante do Senhor e praticá-la. A prática, irmãos, tira o crente do isolamento perigoso. A prática da palavra, o temor do Senhor, tira o crente do isolamento, irmãos. Aleluias. Quando nós escutamos a palavra, porque aqui não foi só o sumo sacerdote, aqui não foi só o profeta, aqui não foi só o povo, foi todos, irmãos, ouviram, temeram a palavra e trabalharam, porque temeram ao Senhor. Aleluias. Quando nós tememos, irmãos, o Senhor, quando a palavra do Senhor, ela entra, faz morada no nosso coração, e ela move, irmãos, e nós vemos o Senhor trabalhar, nós vemos que a consequência do isolamento, ela vai caindo, as algemas vão caindo por terra. Então a palavra, irmãos, a palavra ela vem por ouvir, e ouvir a sua palavra é uma consequência, é ouvir e ouvir, bater e bater, ouvir e ouvir, e abrir, se fusar a porta do coração. Então nós temos que, ouvindo, você vai ouvir a palavra do Senhor só dentro da sua casa, ou desigrejado que está escutando essa palavra, você vai ouvir só dentro da sua casa? Aí você fala, ai que saudade de estar no meio daquele povo, sentir aquele arrepio, porque sozinho, às vezes você pode até sentir um arrepio, mas quando você vem na igreja, busca, depois você vai para a tua casa e ora, mas se você fica só desigrejado, você não sente. Não é a mesma coisa que você estar na presença de Deus. Então você tem que vir para a igreja, você tem que buscar ao dono do ouro e da prata, você tem que buscar ao Deus que cura, ao Deus que salva, ao Deus que liberta, aleluia, porque tem crente que ele chega, o pastor põe a mão, ora, ele fica 2 meses, 3 meses, ele vem na igreja, aí a vida dele cai de novo, está lá por terra, volta a usar droga, volta a beber, volta a fazer um monte de coisa errada, depois vem para a igreja de novo. Uma hora Deus se cansa, aleluia, Ele mata a carne e puxa o Espírito, acabou a sua obra na terra, aleluia. Ouça, enquanto o Espírito está dizendo às igrejas, é hora de buscar, é hora de avivar, e o avivamento não é de um só, ele começa com um, mas ele invade a todos, diz o Senhor dos Exércitos, aleluias. Temos que ouvir a palavra, temos que praticar, temos que temer, aleluias, porque é o Senhor quem fala, aleluias, não é o homem, é o Senhor quem fala à sua igreja, é o Senhor quem corrige, é o Senhor quem ensina, aleluias, oh maravilhas, glória a Deus, santo é o Senhor. Olha, tem a 4ª lição, hein, aleluia, fala assim para o seu irmão, glória a Deus.
Tem quarta lição, e o Senhor está aqui no meu ouvido ainda, viu, irmãos? Aleluias, maravilhoso. Versículo 13 e versículo 14. Diz assim: então Ageu, o embaixador, eu acho bonita essa palavra, pastor Jerry, embaixador do Senhor, hein? Não sei como é que você tem um monte de apóstolos, né? Agora embaixador eu não vi nenhum ainda, aleluia, ô glória! Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao seu povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus. E a quarta lição é: quando ouvimos e tememos a palavra de Deus, o Senhor levanta o nosso espírito, Ele nos esforça para trabalharmos na casa do Senhor. Aleluias. O Senhor corrige, irmão. Você viu que lindo? Esses dois versículos, o Senhor corrige. Por que tocar a sua casa? Por que largaste a minha casa deserta? O Senhor corrige, mas o Senhor, Ele vem como um zelador, como quem cuida, como quem gosta da ovelha, né, irmãos? Porque é igual o filho, às vezes você pega na orelha, né, irmão? E ele sai todo tristão, e aí você vê ele lá quietinho no canto, aí você vem depois assim, né? Que ele tem, aí você vem e faz um carinho no seu filho, aí você vê os sorrisos de novo, né? Assim é o tratar de Deus com nós. Ele puxa a orelha, irmãos, depois ele vem, ele faz carinho na nossa vida, um carinho especial na nossa alma. E então o povo ouviu, e o Senhor levantou o espírito de Josué, Zorobabel e o resto do povo que ouviu a palavra, temeu. O Senhor levantou o espírito do povo para trabalhar na sua casa. Olha que tremendo, né? Então, se o povo estava tristinho, ouviu e temeu a palavra, o Senhor levantou o espírito deles, irmãos. Aleluias, para que viesse a trabalhar. Então, se você está triste, irmão, você ouve a palavra de Deus, teme ela, o Senhor levanta o teu espírito, o Senhor te põe em pé, e aquela obra que o Senhor já sussurrou no teu ouvido, você tem que ir com o teu pé santo, você tem que entrar naquela casa, você tem que orar, e você tem que fazer a obra a qual o Senhor tem comissionado a sua vida, aleluia. Porque na casa do Senhor tem muita obra, irmão. Aleluia. Dentro da casa do Senhor tem muita obra. Na casa do Senhor, irmãos, se você quiser fazer alguma coisa, você dobra o seu joelho. Se o pastor olhar e não ver nada para fazer, ele vai dobrar o joelho dele também, e o Senhor vai falar que tem alguma coisa para fazer. Fala assim para o seu irmão: sempre tem alguma coisa para fazer na casa do Senhor. Sempre tem, irmão, sempre tem alguma coisa para fazer na casa. E é gostoso, irmão, quando você passa um pano numa cadeirinha. É gostoso quando você pega o lixo, tira, coloca para fora, não fazendo aos olhos dos homens, mas fazendo para o Senhor, porque é o bem-estar, é a casa de Deus, é a tua casa. É gostoso demais se sentir útil na casa de Deus, e o Senhor quer a utilidade da tua vida, não quer você parado, Ele quer levantar o teu espírito para fazer uma grande obra. Ficar em Jerusalém será revestido alto, até que venha o Senhor e levante o teu espírito para que você possa ir fazer a obra de Deus. Agora o desigrejado fica dentro de casa. Quero trabalhar para o meu Senhor. Você quer trabalhar nada, rapaz? Tu quer ficar só comendo, deitando, dormindo. Você olha a tua dispensa, a dispensa vazia. Ô crente, tome tento. Vem trabalhar para o Senhor vai se alegrar, o Senhor vai te levantar, aleluia. Para de fazer a obra visando o homem, visando altar, visando cadeira, porque Deus não é assim. Deus, Ele é humilde, Ele olha do céu, Ele vê todos iguais, Ele não vê apóstolo, pastor, presbítero, não, você é o primeiro, segundo, terceiro, não, são todos iguais. Aquele que busca acha, aquele que busca acha, aquele que procura encontra. Eu sou Deus e vou te abençoar, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia.
Ô glória! E aqui foram as 4 lições, né, irmãos? Fala para o seu irmão, glória a Deus. Glória a Deus. Porque chegou a hora de profetizar para o Senhor. Eu falei, Senhor, mas é uma palavra de ensino. Ele falou, você vai continuar ensinando. Mas eu vou profetizar através da sua vida. Quem crê? Levanta a sua mão aí. Levanta a sua mão. Deus é assim, irmãos. Deus, Ele usa quem Ele quer da maneira que Ele quer. Ele instrui da maneira que Ele quer. Falei, Senhor, ai de mim, né? Ouvi, guardei, temi. E agora eu vou praticar. Estou praticando com o Senhor. Aleluias. Toda vez, pastor Jé, eu estou no altar, é uma perseguição tremenda. Eu falo para minha esposa, vai orando enquanto está lá, porque parece que entra um ferro aqui e sai do outro lado, irmãos. É só Jesus na vida. Ô glória! E a palavra do Senhor diz que aqui, no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, Azorado. No 1º mês, né, irmãos? Fala até o dia, Dário, no mês, no 1º dia. E no 2º capítulo, no 7º mês, um no 6º e um no 7º. Eu fui buscar, né? E guardar entendimento do Senhor, do Irse e do outro, é entre setembro e agosto. Então não deu só 20 dias, deu quase 50 dias a diferença em que o Senhor fala a Ageu de novo. Por quê, né, irmãos? Por quê? Quase 50 dias. Porque aqui o povo, a gente vê, levanta, daqui a pouco quer cair de novo. O Senhor fala, opa, peraí, está diferente o negócio aqui de novo. Ô meu povo, né? Acho que Deus fala assim, ô meu povo, né? Eu fazer uma obra maravilhosa e levantar o meu povo de novo, diz o Senhor dos Exércitos. Porque já estava querendo parar de novo. Porque aqui tinha uns anciões que viram a glória do primeiro templo, que olharam dentro do templo, viram as maravilhas, viram o ouro, viram a prata, viram o bronze, viram as portas, viram a glória de Deus, viram Salomão acabando de orar e não precisou pregar, eles viram a glória. Salomão, no capítulo 7 de 2 Crônicas, ele acaba a oração, ele acabou a oração, a glória do Senhor invadiu o templo, não precisou da palavra. Quando Salomão acabou de orar, a glória do Senhor invadiu a casa. Então este povo antigo, eles começaram a olhar a casa a qual eles estavam reconstruindo, e começaram a desanimar no seu coração, porque lá vem a isca de novo, olhando. Pô, mas aquele templo lá era mais bonito. Pô, a outra igreja que eu estava, pastor, só tinha magnata, desmerado, a oferta era alta. Pastor chegava, vamos comer pizza, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo no final do culto. Aqui, Jesus, só a misericórdia de Deus, só a misericórdia de Deus. Estou falando mais ou menos que era o que mais ou menos estava acontecendo aqui. E você sabe, né, irmãos, que o povo novo, quando ouve o povo antigo falando, vai desanimando também. Aí começa a sonhar, né? Porque eles não viram, eles começam a sonhar. Caramba, torneirinha de ouro, lavava a mão, aí vinha um paninho lá de seda, enxugava a mão. Meu Deus, e aqui não tem nada, né? Olha a isca, né? Olha a coisa. Irmão, Deus, Ele habita, irmãos, nos lugares mais humildes da terra. Fala para o seu irmão, seja humilde, irmãos, seja humilde. Mas fala assim para o seu irmão, mas Deus é zeloso. Ele gosta de corrigir aquele que tem obra também, irmãos. Porque nós somos assim, Paulo ele fala, né? Aquele que fala que não tem pecado já é o confesso do inferno, né? Quem não tem pecado, né, irmão? Aleluias. Por isso que quando Jesus ele fala, né, que os fariseus e os escribas, né, eles pregavam, mas não cumpriam aquilo que eles falavam, né? A gente tem que ser zeloso pela palavra de Deus e tem que ser cuidadoso, porque se a gente apregou a palavra de Deus e não vive nela, irmãos, a gente vai pagar aqui, a gente vai ser cobrado aqui, e a cobrança de Deus dói em nossa vida. Por que a cobrança de Deus dói em nossa vida? Porque nós temos que ser espelhos do Senhor, nós temos que ter uma obra maravilhosa em nossas vidas,
Nós temos que ver, os nossos vizinhos têm que olhar a nós e ver algo diferente que nós temos na nossa vida, porque nós sermos crentes dentro da igreja, e dentro da nossa casa não sermos crentes, nós sermos crentes aqui dentro do nosso trabalho não sermos crentes, é igual a pastora Dani pregou, o culto é no domingo e na quarta, mas terça nós temos que ser igreja, na quinta nós temos que ser igreja, na sexta temos que ser igreja, no sábado temos que continuar sendo igreja de Deus, aleluia. Então Deus, Ele é zeloso, e o povo olhou o outro templo, e começou o coração esfriar, o espírito esfriou, a alma esfriou, aleluias, oh glórias. E quando a gente esfria, irmãos, na presença de Deus, quando a gente cai na cilada, a gente tem que lembrar, irmãos, da onde que Deus nos tirou. Temos que ver aonde você pisou o teu pé e Deus falou assim: eu sou contigo e eu tenho uma obra na sua vida. Porque aquele que prometeu algo para a sua vida, ele é fiel para cumprir. Então, na hora que algo entrar no seu coração e for querer esfriar o teu coração, mesmo que seja uma pessoa mais galardoada, mais inteligente, com um QI maior, ela pode ser usada por Satanás também, irmão. Então você reflita bem, aonde você está buscando, aonde você está, quais são os livros que vocês estão lendo, quais são as palavras que vocês estão escutando. Procura no fundo ver aquilo que está edificando esta vida, para que você não venha escutar coisa errada e o teu espírito, a tua alma venha cair na cilada de Satanás, na isca de Satanás, e te tirar da presença de Deus. Porque é a mesma coisa de um adicto, pastor. Eu passei por isso, e uma vez uma pessoa me explicou: você é igual uma velinha, irmãos, você é igual uma vela. Cada vez que você usa a sua droga, você acende o pavio da vela, e a cada hora que você para, esse pavio apaga. Mas você não sabe na onde que está o toquinho da vela, se ela está lá em cima, se ela está baixa. Então você vai entrando na presença e vai saindo, vai entrando da presença e vai saindo, você vai pecando e vai voltando, vai pecando e vai voltando. Só que tem hora que acaba, irmãos. Vigia, irmão, vigia. Vigia, porque a igreja de Deus não é brincadeira. A obra de Deus não é brincadeira. Aquele que pega no arado, irmãos, e larga do arado, Deus se envergonha dele. Então você tem que pegar no arado e você tem que continuar. E o Senhor está falando comigo aqui nessa noite, para pararmos de sermos frouxos na obra dele. Temos que fazer a obra de Deus com convicção, com atitude, aleluias. E este povo estava olhando, olha só. Aí nós vemos as promessas de Deus. E quando nós falamos que Deus, Ele é zeloso, e quando essa mornidão, esse esfriamento queria entrar no povo de novo, olha que coisa linda. Fala para o seu irmão: olha que coisa linda. Oh, glória. Capítulo 2, verso 4. Olha como Deus é zeloso, irmãos, como Deus é cuidadoso da sua igreja, como Deus, Ele cuida da sua vida. Versículo 4, ele diz assim, do capítulo 2: ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Aí antes do ponto e vírgula, eu vou ler o verso 3, que diz assim, quem há entre vós que, tendo ficado, os antigos lá, viu esta casa na primeira glória, e como a vedes agora? Isso é o Senhor tratando com os anciões que viram. Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Porque aqui o Senhor, Ele fala aos olhos, aos teus olhos. Essa é nada igual àquela. Mas aqui os olhos de Deus, a boca de Deus vai entrar e vai falar conosco aqui, vai continuar falando comigo, com você aqui nessa hora. Porque o Senhor, Ele fala: esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. E olha só,
a palavra profética e ao sumo sacerdote: esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Olha aqui, levante sua mão, porque eu sou convosco. Essa é a primeira promessa no livro de Ageu 2, porque eu sou convosco. Olha que lindo, irmãos. Aí o evangelista Samuel falou hoje aqui: onde 1, 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu me faço presente. Aleluias. Eu sou convosco, é a promessa de Deus. Então o povo já estava desanimando, porque entrou a palavra que o outro templo era menor e esse não era nada. E o Senhor fala aos ossos, olhos não é, mas quando o Senhor Ele esforça e Ele levanta o Espírito e Ele fala: eu sou convosco, algo diferente começa a acontecer dentro da minha vida, dentro da sua vida. Quando o Senhor fala intimamente conosco na sua palavra: eu sou convosco, algo diferente acontece. Sabe por quê? Porque quando Ele fala eu sou convosco, o inimigo ele bate em retirada. Por um caminho ele veio contra a sua vida, mas por 7 ele fugirá de vós, diz o Senhor dos Exércitos. O inimigo tentou entrar de novo na igreja, no templo, e desanimar o povo. Eu não sei se o inimigo tentou muitas das vezes aqui no seu ouvido falar: não vai dar certo, não é isso. Aleluias. O Senhor diz: calma, eu sou convosco, anima-te, porque quando o Senhor fala eu sou convosco, irmãos, não é mais o teu braço, é o braço de Deus. Quando o Senhor fala eu sou convosco, não é mais a tua perna, é a perna de Deus. Quando o Senhor fala eu sou convosco, evangelista Samuel, não é mais você, mas é Ele quem fala através da sua boca, diz o Senhor dos Exércitos. Oh glória, o Senhor da igreja toma conta da igreja que é dele. Oh glória, aleluia. Oria, aria, ará, aria, soria, mandarai. Oh glória. O Senhor é fiel. A segunda promessa, irmãos, é no versículo 5. Se você quiser grifar aí na sua Bíblia, pode grifar, irmãos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós, não temais. Aquele a qual Deus, eu vou voltar aqui ainda, porque Deus subiu ao coração para falar algo para os irmãos aqui. Aquele que começou a boa obra no templo, que teve o nome Templo de Salomão, ele quando ele pede para o Senhor, lá atrás, ele pede só entendimento e sabedoria ao Senhor, na sua humilde oração mais verdadeira com Deus, e Deus achou graça. E vemos aqui ó, quão grande foi a obra de Salomão. E quando nós vemos essa palavra aqui, que diz não temais, esforçai-vos, porque é o temor do Senhor, e a sabedoria quando nós fazemos a obra de Deus. E quando você vai no livro de Jó, capítulo 28, verso 28, e você vê que o entendimento do Senhor é apartar-se do mal, e a sabedoria é o temor do Senhor. Verdadeiramente nós vemos que Salomão, quando dobrou o seu joelho e pediu entendimento, apartou-se do mal e sabedoria, aleluias, que era o temor do Senhor. Quando ele acaba de fazer aquela oração, e o Senhor desce a glória no primeiro templo, é a mesma coisa que o Senhor está edificando a minha e a tua igreja, a minha e a tua igreja. Você que vai assistir, que está assistindo,
esta palavra é o Senhor quem vai edificar quando nós tivermos sabedoria e entendimento, que é o Senhor quem faz a obra dele, e ele é zeloso para cuidar de nós. E quando nós vemos que Jó passou por tudo, e ele viu, e ele esquadrinhou num livro tremendo, que é no capítulo 28, mesmo com lepra, se coçando com caco de telha, ele consegue adorar, ele consegue amar o Senhor de verdade. E nós vemos homens passando por luta, adorando, e você fala aí na sua casa, desigrejado, que você não tem um Deus. Ele é zeloso, ele cuida de você, ele cuida da casa, ele cuida da obra. Levante a sua mão, porque a palavra do versículo 5 diz assim: o meu Espírito está com vós, o meu Espírito Santo está no meio de vós, o meu Espírito Santo cuida de vós. Aleluias. Essa promessa a qual o Senhor faz no livro de Ageu, e faz para mim e para a sua vida aqui nesta hora: o meu Espírito vai com vós. Lembra quando te tirei da terra do Egito? Diz aqui no livro de Ageu ao povo mais antigo, que ouviam as histórias dos avós e dos pais: lembra quando eu tirei do Egito, quando o faraó perseguia, quando eu abri o mar para vocês passarem? Lembra? O meu Espírito está com vós. É o Espírito de livramento, é o Espírito de cura, é o Espírito de avivamento, diz o Senhor dos Exércitos. É promessa de Deus para com a nossa vida, igreja. Aleluias. O meu Espírito permanece em vós. Se Deus que diz é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, irmão, é o mesmo Deus. Ele continua fazendo milagre, Ele continua libertando. Você quer ser útil na casa de Deus? Deixa eu ver. Vai recebendo esse ensino, vai recebendo essa palavra profética para a sua vida, porque você vai ser útil, diz o Senhor dos Exércitos. Olha a terceira promessa de Deus. Aleluia. Versículo 6. Grife aí na sua palavra. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Olha só, o que diz o Senhor aqui, para você agora que leu isso? Olha aqui de novo, vou ler de novo, você está perdendo a oportunidade da glória. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Levante sua mão. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor diz assim: eu vou fazer coisas grandes. Glorifique ao Senhor, porque o Senhor diz: eu vou fazer coisas grandes. Aleluias. A gente é pequeno, irmãos, mas nosso Deus é grande. Deus gosta de fazer coisa grande, irmãos, para nós. Aleluias. Deus gosta de fazer coisas grandes. Aos olhos dele, aquele templo que estava sendo levantado não era igual ao templo lá de Salomão, o primeiro templo. Era o mesmo, mas não era igual. Mas Deus está falando assim: eu vou fazer coisas grandes. Quando você sai da ótica humana, quando você entra na ótica de Deus, quando você fecha os teus olhos e abre, você está na glória, e você deixa Deus operar, você começa a ter sonhos grandes, missões grandes, palavras maiores. Alamanchori Candarábia. Deus, Ele quer fazer coisas grandes, Ele vai fazer coisas grandes, e ainda na minha e na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Como é que está o seu coração agora para Deus? Pequeno ou grande?
Hã? Deus quer fazer coisa grande, irmão. Aleluia, te prepara. Fala assim para o seu irmão, cutuca ele, fala assim: te prepara, porque Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Aleluia. Olha só, aleluia. Quarta, última, não, tem a quinta, penúltima, Jesus. Versículo 7, vamos ler o versículo 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Farei tremer todas as nações. Qual era a promessa de Deus aqui para o povo dele? A promessa que Deus vai fazer para mim, para a tua vida agora, pastor Jerry, evangelista Samuel, pastora Dani, diaconisa Tânia, Dudu, pastor Amor, pastora Bia, para todos que estão aqui na igreja, irmãos. Qual é a promessa que Deus tem para a nossa vida? A mesma promessa que fez a este povo, que a glória desta última casa, presta atenção no teu pé apostólico santo, pastor Jerry, põe o teu pé no chão assim, ó, porque a glória desta última casa será maior do que a primeira. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Oh glória, você pode glorificar a Deus. Diz o Senhor dos Exércitos: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E profetizando para este lugar aqui agora, o Senhor está nos preparando para uma grande obra. O Senhor está doendo, vai gemendo e dando graça. Está doendo, continua caminhando. Está doendo, está secando, mas é o Senhor que vai fazer florescer. É o Senhor que vai bradar, aleluia. Porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Ei, Deus, Ele gosta de fazer essas coisas, irmão. O olho do homem vê uma coisa grande, aí depois ele vê uma coisa pequena. Aí Deus fala assim: ele está olhando, então eu vou fazer a coisa pequena ficar grande, para ele ver que eu sou Deus na vida dele. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso, pastor Jerry, que Deus está falando para a tua vida agora, para o teu coração? Porque eu farei com que as nações venham a este lugar. Pessoas da Espanha vão aceitar a Jesus na igreja no caminho. Pessoas da Argentina vão aceitar a Jesus na igreja do caminho, porque os canais que estão ligados vão correr o mundo sobre a tua palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Está preparado para o maior de Deus? De Deus, não ser o maior, para o maior de Deus na sua vida. Tem que falar assim, tem que estar preparado para o maior de Deus na sua vida, porque senão tem crente que se exalta. O igrejado gosta de se exaltar, o igrejado que fica em casa ele se exalta, é por isso que está em casa. Mas hoje essa palavra entra em você, no teu coração. Vem para a igreja, porque Deus vai te pegar e fazer uma grande obra também, aleluia. Oh glória, Santo de Israel, aleluia, Jesus. E para fechar, versículo 9: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Porque o povo olhou, e nessas 5 promessas que Deus fez para o povo lá, ele pegou o povo, até o povo um pouco mais antigo lá, né, que viu a glória do primeiro templo, e eles estavam olhando para essas coisas, e o Senhor falou: meu é o ouro e meu é a prata. Mas você reparou qual foi? Que a glória desse último tempo será maior que a primeira, e nesse lugar aqui que ele falou que ele daria a paz. Porque, irmãos, a obra por incompleto, ela não traz paz.
ela não traz tranquilidade. E o Senhor, quando começa a fazer uma coisa na nossa vida, Ele quer completar algo em nossa vida, nessa vida. E o Senhor continua falando e fortemente ao meu coração, estou querendo sair, mas o Senhor está voltando, porque é neste lugar que o Senhor vai trazer a paz, neste lugar, porque pessoas vão vir atribuladas, vão vir cheias de carrapicho, cheias de demônios, espiritualmente falando, lotadas, mas neste lugar elas encontrarão a paz, pastor. As pessoas pelo canal, por tudo que estão ouvindo, por que a gente tem hoje, elas vão vir a este lugar, não vai ser só por canal, elas vão desejar, diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor vai trazer a este lugar a qual nós estamos pisando, porque aqui é do Senhor, aleluia, e eles vão encontrar a paz. Pastor, nem o diácono quando entrou na minha casa, cheio de tatuagem, magrinho, eu precisava de paz naquele dia, pastor. Eu precisava de paz. Você que tem um parente que está precisando de paz, você que tem uma irmã que está precisando de paz, você que tem um parente, um amigo que está precisando de paz, eu vou falar com você nessa hora, traga ele a este lugar, assim diz o Senhor dos Exércitos, aleluias. Porque aqui tem palavra de Deus, palavra que liberta, palavra que exalta, tira, chacoalha assim, ó, tira aquela terra de cima e traz para passear no meio dos príncipes. Aqui tem palavra de Deus que cura, aqui tem palavra de Deus que traz paz para a alma, porque nós vemos muitos crentes falando que estão com depressão, está amarrado e longe dessa vida, em nome de Jesus. Vem adorar, vem trabalhar, venha fazer a obra na casa de Deus. O Senhor te chama para fazer uma grande obra. Oh glória! Diferente um pouco a palavra de ensino, mas eu gostei do que o Senhor fez na minha vida hoje, porque eu estava precisando de ouvir isso também. Estava, irmão, como estava? Aleluias. Aquilo que nós falamos, nós temos que fazer, irmãos. Porque eu faço a obra, não faço mais a obra para o homem, eu tenho que fazer a obra para o Senhor. Para o Senhor. Para o Senhor. E o Senhor te chama para fazer uma obra para Ele neste lugar. Saia da sua área do comodismo, você entrou na isca de Satanás, você está isolado por ele, então Deus ele te chama, ele te liberta, através desta palavra, para você vir aqui, ter forças, porque é aqui que o Senhor vai te levantar para uma grande obra. A minha vida lá era melhor, não é, a tua vida aqui vai ser bem melhor, diz o Senhor dos Exércitos. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor em nome de Jesus.